Meus amados irmãos, a paz do Senhor, um bom dia a todos. Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Bom estarmos na casa do nosso Deus, reunidos com a nossa família espiritual, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas, no capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo de número 19. Aleluia. Acharam? Senhor, nós queremos chegar à Tua presença santa, agradecido, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, pela liberdade, Senhor, que nós temos, Senhor, de deixar, Senhor, a nossa casa, deixar os nossos afazeres, mas de nos reunirmos, Senhor, em segurança, Senhor, na Tua presença. A liberdade que nós temos, Senhor, ela custou um alto preço. E nós queremos, Senhor, nesse culto, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Queremos prestar a Ti, Senhor, um culto racional, Senhor. Quero abençoar, Senhor, as professoras, Deus, que estão com as nossas crianças nesse momento. Senhor, elas não estão ali simplesmente para cuidar dos nossos filhos, mas a Tua palavra está sendo ministrada através dos seus lábios, Senhor, e nós queremos que as nossas crianças, Senhor, sejam como esponjas, Deus, que elas, Senhor, suguem tudo, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que isso seja colocado nos seus corações, nas suas mentes, Deus, e que elas cresçam, Senhor, e cheguem ao ponto de dizer que elas também o aceitam, Senhor. Abençoa, Senhor, os nossos professores, as professoras. Abençoa, Senhor, os nossos filhos, Senhor. Abençoa-nos como igreja nessa manhã. E pela Tua misericórdia, pela Tua unção, Senhor, ministra a Tua palavra em nossas vidas. Fala, Senhor, conosco, Senhor. Nós queremos, Deus, ouvir a Tua voz, Senhor, e praticar, Senhor, aquilo que o Senhor colocar, Senhor, em nossas vidas. Nós oramos agradecidos no nome do nosso único Senhor, que vive, que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Gálatas 4:19 diz: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Amém? Podeis vos assentar. Eu passei ontem à noite, não sei se tiveram tempo de colocar um vídeo. Pode colocar, por gentileza? Esse é o pequeno Arthur, filho do Anderson e da Aline, que chegou no dia 14 agora, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estava meditando nessa palavra ontem à noite, pensando em dores de parto, quando exatamente chegou o vídeo do Anderson, com o Arthur nos seus braços. Eu parei de escrever aquela hora e resolvi andar um pouco de bicicleta. E Deus fala com a gente em todo momento, em qualquer lugar. E essa palavra nasceu nesse momento que eu tive sozinho com meu Deus, enquanto eu andava de bicicleta ontem à noite. E eu sei que Deus tem algo novo para nós aqui. Essa sexta-feira foi uma sexta-feira especial para o Anderson e para a Aline, porque eles foram agraciados por Deus ao receberem nos seus braços o Arthur.
esperaram por 9 meses e agora eles estão contemplando a face do seu pequeno filho. E ontem o Wenderson, quando me passou esse vídeo, ele falou: pastor, desde que a Aline ficou grávida, eu deitava na barriga dela e eu cantava para o meu filho. E hoje o meu filho estava um pouquinho agitado e eu peguei ele no braço e comecei a cantar para ele, e no mesmo momento ele se acalmou. E eu entendo que quando nós trazemos Deus para casa, na casa tem que ter paz. Eu entendo que hoje é dia de paz para as nossas casas, em nome de Jesus. Apesar que a liturgia do culto, e se os irmãos acompanharam os louvores em espírito, não somente com os lábios, nós começamos cantando falando sobre vitória, começamos falando sobre algo que seria conquistado. Mas eu creio que a maior vitória que um crente pode ter na sua vida não é a conquista terrena, mas é saber que o seu nome está escrito no livro da vida. É saber que tem sim em Deus uma vida eterna que já está preparada. Nós estamos tomando posse dia após dia. O Arthur é fruto de uma união estável que já dura por 6 anos. 3 anos e meio o Wenderson e a Aline namoraram, ou melhor, 2 anos e meio namoraram, e agora eles estão completando 3 anos e meio de casados. E todos nós que já tivemos o privilégio de ser pais, nós podemos imaginar a alegria e o contentamento que essa família está presenciando nesses dias. Poder ter em suas mãos a promessa, ou mais do que isso, ver a imagem da pureza. E todos que foram pais e mães sabem que quando os filhos chegam nos braços, a gente não consegue ver defeito, a gente só vê a pureza, a gente vê a grandeza do nosso Deus, a gente vê o cuidado do nosso Senhor. Se tem um lugar onde a gente pode dizer que uma vida sem pecado existe, é no momento de parto. Quando nós pegamos os filhos nos braços, a gente vê que é imaculado, não tem nada de errado. Não aconteceu nada que veio tirar a pureza desse ser que está nos nossos braços. Eu creio que apesar das 37 horas de trabalho de parto que a Aline enfrentou, em meio a contrações intensas, em meio a muita dor, em meio a muita lágrima, em meio a tantas coisas que eles vivenciaram, quando eles pegaram o Arthur nos seus braços, tudo isso foi embora. A alegria os encheu de uma forma que valeu a pena esperar esse tempo, passar por esse momento. É verdade que eles pegaram nas suas mãos o pequeno Arthur e receberam nos seus braços a herança do Senhor. Uma criança imaculada, porque os seus olhos ainda não viram o mal, as suas mãos ainda não tocaram nada daquilo que a gente diz que é errado, seus pés nunca pesaram em lugares que são indevidos, da sua boca não saíram palavras tolas ou más, da sua mente ainda não pensou em nenhum mal, em nada imoral. Gente, é a pureza, é a grandeza do nosso Deus sendo formado. Foram 37 horas intensas, que se resumiram no corte de um cordão umbilical. E quando isso aconteceu, o Arthur, desligado da mãe, começa a ter a sua própria experiência com a vida, com o mundo. Agora o Arthur já está fisicamente formado, mas ele necessita da dedicação dos pais para dar a ele a essência. E todos nós passamos pelo mesmo processo e todos nós recebemos uma essência na vida, que foram dadas diretamente pelos nossos pais. A herança de Deus está em seus braços e agora os pais, os amigos, os familiares, a igreja, esperam que essa herança seja boa para a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora não é o ventre mais que protege o Arthur, que é o que o alimenta e que lhe dá calor, mas são os braços dos pais, são os esforços dos seus pais. Nos seus primeiros anos, ele vai depender completamente deles. Suas mãos vão ser as mãos dos seus pais. Seus pés vão ser os pés dos seus pais. Sua mente vai ser a mente dos seus pais. Eles vão estar sendo guiados pelos seus pais o tempo todo. A sua alimentação para o seu coração e para a sua mente vai ser algo que os pais vão ter que prover diariamente numa porção enorme para que ele possa crescer em estatura, para que ele possa crescer e se desenvolver. Ele nasceu no dia 14, mas não somente nasceu o Arthur, no dia 14 nasceram os pais. Nasceu o Wenderson e nasceu a Aline, que não tem experiência nenhuma em ser pais.
assim como nós também não tivemos. E quando essa responsabilidade chega, as pernas literalmente tremem. E eu sei que os dois estão bastante preocupados com o futuro. Nasce o filho, nasce os pais, e com isso a esperança de que o filho ande nos seus passos, pois eles estão andando nos passos do Senhor Jesus Cristo. E não existem passos melhores para nós como homens ou como família andarmos, para darmos uma referência para os nossos filhos. Mas sem dúvida nenhuma, e eu não preciso ser profeta para dizer o que eu vou falar, vai chegar um momento da vida do Arthur em que ele mesmo vai tomar as suas escolhas. E essas escolhas nem sempre serão boas, e sem dúvida nenhuma ele vai ter que passar por correções, talvez ele tenha que levar alguns tapinhas, um tempo de castigo, devido às próprias escolhas que ele vai tomar. Vai chegar um momento que não vai ser os pais que vão tomar essas escolhas por ele, mas ele vai dizer o que ele quer. E por isso acontecer, ele vai ter que ser corrigido. Enfim, essa história de amor dessa família, ela gera expectativa. Expectativa porque a gente pensa o que vai ser do Anderson e da Lina como pais, mas também o que vai ser de Arthur como filho. Será que está chegando no meio da casa aquele que vai ser o próximo presidente da República? Será que, na visão de muitos que pensam que estar em Deus é simplesmente alcançar coisas terrenas, será que o Arthur vai ser um daqueles que vai comandar, milhares de pessoas? Ou será que o Arthur vai ser um daqueles que já com tenra idade vai dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus e vai dizer, Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida? É uma história que traz expectativas. E nós queremos, em nome de Jesus, que todas elas sejam cumpridas para a glória dele. De igual forma, o texto que nós lemos fala de um processo ainda mais intenso do que o da irmã Aline passou nessas 37 horas. Pois o apóstolo Paulo está falando que, de novo, está sentindo dores de parto. E aquelas que são mães, eu acho que não gostariam de ser mães do mesmo filho 2 vezes, ou 3 vezes. Paulo estava dizendo que, de novo, ele estava sentindo as dores de parto e eram pelos mesmos filhos. Coloca-se numa posição bastante interessante, porque como homem, mas ele demonstra nesse texto o amor de mãe. Ele afirma que não somente uma vez, mas de novo estava sentindo as mesmas dores pelos seus filhinhos espirituais. Ele estava usando um termo extremamente gentil e amável, como as nossas mães quando nos chamam de filhinhos. E eu às vezes fico até indignado com isso, porque já estou quase nos 50, mas todas as vezes que minha mãe me vê, ela fala, ô filhinho, como que você está? A verdade é que a visão do pai, ela nunca muda, da mãe, ela nunca muda. E pode passar o tempo que for, nós vamos continuar sendo filhinhos. Paulo está lá chamando eles com um amor muito grande, mas a sua palavra era uma palavra bastante pesada. E esse termo que ele usou, ele não usa novamente em nenhuma das suas epístolas. Ele escreveu 13, mas ele não usa esse termo novamente. Mas ele expressa a profundidade do seu amor aos irmãos de Gálatas, da igreja aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 15, Paulo faz a seguinte declaração: porque ainda que tivesseis 10.000 pedagogos em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Paulo entendia a sua posição e na sua consciência ele sabia que a igreja de Gálatas tinha sido formada por Deus através dele, mas ele tinha uma responsabilidade paterna por aqueles irmãos. Ele tinha um amor que deveria ser demonstrado por eles, não permitindo com que eles permanecessem no erro ou continuassem errando. Paulo era um homem constrangido pelo amor de Deus. Vocês já foram constrangidos por alguma coisa? Já pensaram em ser constrangidos pelo amor? Esse era o peso que Paulo tinha na sua vida. E em todo o tempo, por causa desse constrangimento que ele tinha, ele pregava o Evangelho. Enquanto Paulo passava pela Galácia, na sua segunda viagem missionária, ele ficou enfermo. Mas nem a doença foi desculpa para que ele deixasse esse amor que movia dentro dele, ficasse colocado de lado. Muito pelo contrário. Ainda que enfermo, ele pregou aos irmãos da Galácia. E aí se fundou a igreja que ele está escrevendo essa carta nesse momento. Ele foi muito bem recebido pelos Gálatas.
E no período da sua recuperação, ele estabeleceu essa igreja. Ele passou por cima de si mesmo, por cima das suas dificuldades, por cima dos seus próprios limites físicos. E então, quando nós lemos isso daqui, nós podemos entender, quando ele afirmou dizendo: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Não existia situação que dissesse: não dá tempo, não tem como. Paulo tinha tempo e tinha como o tempo todo, porque Jesus se movia dentro da sua vida. Paulo sentia algo se movendo dentro dele, como contrações. Contrações são quando seus órgãos começam a se estender ou começam a se fechar de uma forma que você sente algo se movendo dentro de você. É uma tensão que não consegue ser explicada. As palavras não chegam à profundidade. E ele via a tensão que o mundo vivia e a paz que reinava dele. Todos nós deveríamos andar nas ruas e quando nós víssemos alguém que não conhece o amor de Jesus Cristo, nós deveríamos estar cheios de contrações, a um ponto de dizer que nós devemos parar para falar, pelo menos, Jesus te ama. Ao ponto de parar, pelo menos, e dizer: olha, eu tenho algo muito bom que eu não posso guardar comigo, eu preciso compartilhar com alguém. Ele via essa tensão, mas ele vivia na paz, a paz reinava na sua vida. E com isso, ele sentia a necessidade de gerar filhos espirituais. O problema é que nós estamos vivendo tanto em paz, e parece que a igreja está tão cheia que não tem lugar para mais um. E eu li um livro há pouco tempo em que uma irmã chega para o pastor no final do culto e diz: pastor, não pregue mais para a salvação, porque a igreja já está muito cheia, deixa que outro faça. E o pastor olhou para ela e perguntou: aonde está o seu filho que tanto vinha na casa do Senhor? E ela falou assim: ah, pastor, o meu filho está perdido. E ele disse: a irmã quer que eu pare? Sendo que Deus pode tocar na vida dele um dia que ele esteja aqui dentro e ele venha ocupar as mesmas cadeiras que nós estamos ocupando. Essa irmã no mesmo momento olhou e falou: pastor, continue pregando e pregue com vida, porque muitos precisam ser alcançados ainda pelo poder da palavra de Deus e pelo amor restaurador do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos acomodados, meus irmãos, nós estamos muito parados, e a verdade que eu estou sentindo em Deus nesses dias, a minha alma está gritando nesses dias, porque é tempo de salvação nessa terra, é tempo em que o Senhor Jesus Cristo vai ser manifesto, e através da minha e da sua vida, é tempo que a palavra do Senhor seja pregada, independente da circunstância, independente do lugar, mas precisa ser dito que Jesus Cristo salva, cura, e Ele ainda leva para o céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí está Ele em meio às suas constrações, pregando, independente das suas debilidades físicas. E com isso começa a ver o resultado da obra do doce Espírito Santo sendo realizada. Nós não salvamos ninguém, mas o Espírito Santo continua convencendo o pecador que ele precisa ter uma nova vida em Cristo Jesus. Mas como que ele vai convencer se nós não falarmos nada? Muitos receberam a Cristo aqui na Galácia como seu Salvador, a ponto de que uma igreja é formada na doutrina dos apóstolos. Então ele os acompanha a ponto de dizer: olha, vocês já podem caminhar sozinhos. Eu preciso gerar mais. Essa sede inesgotável, esse mover inesgotável na vida de Paulo não parava, não se consumia. Enquanto ganhava um, já estava esperando o próximo. Mas não foi muito tempo para que essa igreja e os seus filhinhos na fé fossem atacados por mestres judaizantes que tentavam destruir a autoridade de Paulo, e com isso também a igreja. E foi o fato de muitos na igreja terem sido contaminados com essa ideia que levou Paulo a sentir de novo as dores de parto pelos mesmos filhinhos. Eu não sei se todos vocês já tiveram essa experiência, mas é maravilhoso quando nós estamos discipulando alguém. Parece que nós estamos sentados em frente a um espelho. E eu estou tendo esse privilégio nesses dias, meus irmãos, e eu estou vibrando com o meu Cristo. Como é bom ver alguém crescer em Deus.
e ver que para Deus não existe limites. Aquele que senta na tua frente hoje, amanhã pode estar em pé na tua frente pregando a palavra do Senhor Jesus. Ah, como isso é bom! Quando nós começamos a ver Cristo sendo formado em outras vidas. Quando Ele começa a mudar não a forma de vestir, mas o valor do templo do Espírito Santo. Quando Ele começa a libertar do álcool, dos demais vícios e mostrar o que é ser cheio do Espírito Santo. Quando Ele muda o falar enquanto nos ensina como pensar. Crente não é robô, meus irmãos. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina como nós devemos agir em toda situação. Quando Ele troca a lamentação e o lamúrio pelo louvor e pela gratidão. Quando você começa a ver o Senhor sendo formado nas vidas e de repente já não tem mais reclamação, mas tem glória a Deus no meio da prova, no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio de qualquer circunstância, eles sabem quem ele está crendo e sabe que a vitória é dele, independente da conta ser boa, do carro ser bom, de morar bem, não importa, o que importa é Jesus na sua vida. Ah, essa experiência, meus irmãos, é maravilhosa. Quando você senta para dar o pouco que você tem de Deus, mas você vê que Deus mesmo está ali e está enriquecendo os dois lados para a glória do nome dEle. Quando Ele regenera e não simplesmente adequa. Porque o Evangelho é transformação e vida. Não é simplesmente mudança de roupa, corte de cabelo, uso de saia, não. É regeneração, é vida, é transformação. Essa sensação de ver alguém nascendo pela palavra é inexplicável. E não é exclusiva a pastores e ao ministério. Jesus disse, ide e fazei discípulos. E aquele que crer e for batizado, esse será salvo. O trabalho é nosso, igreja. O trabalho é de todos aqueles que se dizem filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Nós precisamos falar mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos esses novos irmãos se dispondo a largar tudo e a seguir o todo. A sensação que temos é que nasceu um filho. E a expectativa é que será esse o melhor de todos. Ainda que você já tenha falado para muitos, mas o último sempre parece que vai ser aquele que vai fazer a diferença em todo o tempo. Mas quando termina esse, Deus dá a oportunidade de vir mais um, e nesse mais um você pensa que é o último, e olha, é maravilhoso, nós servimos a esse Deus. Porém, nós estamos no mundo, embora não pertençamos a ele. E é possível que com o passar do tempo nós possamos experimentar misturas em nossa caminhada na fé. E com isso nos afastamos inconscientemente dos braços do Pai Eterno. E era isso que estava acontecendo com os Gálatas. E aqui estava Paulo falando com aqueles que tinham nascido praticamente de dentro dele. Aqueles que tinham sido alcançados pela palavra de Deus através da sua vida. E agora ele estava tendo que fazer uma intervenção. E essa intervenção não era no mundo, essa intervenção era nos crentes. E esses dias, meus irmãos, se tem um lugar que precisa ser corrigido, é a casa do Senhor. Somos nós. Quem precisa ser colocado num tratamento intensivo somos nós, porque nós estamos passando o tempo e estamos, afrouxando na fé, mas chegou o momento do Espírito Santo uma vez mais acender a chama, e mostrar que Ele não despreza nem o pavio que afumega, nem a cana trilhada, todos aqui foram chamados por um propósito diante do nosso Deus. Chegou a hora de Paulo pegar esses crentes, e colocá-los na unidade de terapia intensiva para poder resgatá-los. Vocês estão indo longe demais. Vocês me amaram tanto, e depois leiam o capítulo 4 inteiro. Vocês me amaram tanto, mas agora vocês me trazem dor. E não é uma dor de alegria como a das contrações maternas, mas sim uma dor que agoniza. Como alguém que está recebendo uma cirurgia sem anestesia, e a contração é do corpo todo. A contração é daquela que vai da ponta do pé ao último fio do cabelo. O corpo inteiro se enrijece, está tudo doído.
Porque as coisas que estão acontecendo, elas não são boas, elas não provêm, elas não precisam acontecer. Então Paulo está falando, olha, vocês precisam ser regenerados. E daí ele usa o termo de novo. Eu sinto as dores de parto de novo. Eu sinto essas dores por vocês. Paulo não está direcionando a palavra aos Gálatas como desconhecidos da graça, mas como aqueles que chegam, aqueles que simplesmente chegam com pecados e nem têm a ciência dos mesmos. Mas ele está falando com os seus filhinhos amados, aqueles que conheceram a Jesus, aqueles que receberam do Senhor uma boa porção e a intenção da mudança das suas vidas, mas agora estavam precisando de correção, agora estavam precisando ser chamados no colo, e nesse momento não era para receber carinho, era para receber talvez um puxão de orelha, um tapinha no traseiro. Hebreus 13, o versículo 7 diz assim: lembrai-vos de vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Os Gálatas e a igreja odierna têm muito em comum. São muito parecidas. Não obstante as bizarrices e os costumes que estão sendo pregados e afirmados em nome de Deus, que Deus nem sabe que foi Ele que fez. Tantas loucuras que se dizem que precisam ser feitas para que se alcance Deus, ou para que se alcance a salvação, ou para que se alcance santidade. Rituais e cerimônias sem nexo. E esses dias me passaram um vídeo de um homem que estava sendo lavado no óleo, literalmente lavado. Colocaram um plástico no púlpito e pegaram um latão de 20 litros e jogaram na cabeça desse homem. E eu fiquei pensando do outro lado, por que não esquentaram primeiro para fritar essa figura? Porque são coisas que estão acontecendo na igreja e no meio do povo, e as pessoas pensando, está certo, está certo. O Evangelho, meus irmãos, é poder de Deus para a salvação. O Evangelho, meus irmãos, é para a transformação das vidas. E nós não precisamos de cerimônias que são muito próximas ao grau da loucura. Coisas que não devem ser simples, nem mesmo comentadas. Mas nós somos muito parecidos com os Gálatas. Porque nós também tratamos com gente. E olha, meus irmãos, nós tratamos com filhinhos. É impossível que alguém tenha o coração em Deus e que se entregue como pastor de ovelhas nesses dias, não sinta as mesmas dores que Paulo estava sentindo nesse momento. Quando nós andamos pelos corredores, ou pelas instalações da igreja, ou pelos caminhos virtuais, nos deparamos com filhinhos rebeldes, cheios de ira, de contenda, de divisões, de dissensões, de relacionamentos quebrados, de más conversações, de mau testemunho. Como não sentir dor de parto de novo? Como não ver que precisam sim nascer de novo? Como não chorar ao ver a mistura da Bíblia com livros de autoajuda? Como não chorar ao ver testemunhos que mais parecem testemunhos? Só lamúria, só dor, 1 hora falando do diabo, 2 minutos falando de Deus. Como não chorar ao ver obreiros que estão vivendo relaxadamente. Como aceitar que a mesma boca que louva fala mal de todos os crentes do universo. Como não chorar quando o sacerdote da sua casa é a sua esposa, meu irmão, porque a sua vida espiritual está frouxa. Quando há mistura entre o santo e o profano, como que nós não podemos chorar? Quando se bebe socialmente em suas festas, mas como toda a sociedade, você precisa de motorista para voltar para casa. Como que a gente não chora diante dessas coisas? Como não chorar quando o pecado é tido como um desvio de caráter, um deslize? E passa tomando um banho, ou simplesmente dizendo que pecou. Quando não se existe mais arrependimento e confissão de pecados. Como não chorar até que Cristo seja formado em nós?
Como não chorar, sendo que os nossos caminhos no domingo parecem que são tão próximos, somos tão íntimos de Deus. Durante o louvor, olha, o céu está aqui, mas na segunda o céu está muito longe. Como que a gente não chora diante dessas situações? Os Gálatas estavam judaizando os cultos, e com isso eles estavam voltando às suas raízes. Da mesma forma, muitos estão voltando às suas raízes, impedindo que o culto seja um ato de adoração, mas sim algo rotineiro, algo sequencial, é mecânico. A verdade é que Cristo precisa ser formado em nós. Nós precisamos ter um encontro definitivo com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem mais tempo para nós ficarmos brincando de crentes. O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja pura, preparada, uma noiva que esteja completamente adornada para esse encontro. E a única forma é lançando para fora, para trás, aquilo que não deve, que não vai conseguir levar na sua mala. Todos nós sabemos o que é a dificuldade de se passar pela alfândega de um aeroporto. Suas malas são inspecionadas, vocês são inspecionados. E eu sou um daqueles que toda vez que entra no aeroporto sou levado para conversar na sala do lado. Não tem uma vez que não aconteça isso. Quando eu viajo com a Kátia, ela já vai na fila do lado porque ela sabe que vão me chamar para conversar. Todas as vezes, meus irmãos. Mas a verdade é que nós nunca vamos conseguir entrar no avião com alguma coisa que não vai ser útil na viagem. Paulo estava falando, eu estou sofrendo a dor de parto por vocês, porque vocês estão colocando bagagem demasiada que não precisa ser posta. E nós estamos nos enchendo de bagagem e dizendo que nós estamos indo para o céu, meus irmãos. Não chegou a hora de aliviar a bagagem, chegou a hora de tirar da mala de uma vez por todas. Lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo e, olha, tomar a nossa cruz e segui-lo com força, sabendo que o céu está logo aqui, não é ali, é logo aqui. O Senhor Jesus está muito próximo de resgatar a sua igreja. Está muito perto, meus irmãos. John Piper, o pastor conhecido como reformador da Igreja Batista, assim como o Anderson e a Nini, como muitos de nós, experimentou a alegria de ser pai, de ver a pureza. Ele segurou o imaculado Abraham Piper em suas mãos. E com certeza ele teve muitas expectativas no seu filho. Qual o pai que não pega um filho nas mãos e fica pensando, e olha, sai dali e viaja 30 anos para frente pensando, olha, vai ser isso, vai ser aquilo. E John Piper, ele fala que ele viu isso, ele viu o futuro do seu filho. Mas chegou um tempo que ele não conseguiu mais controlar o seu filho decidiu ter um título que na sua igreja ele foi o primeiro. E na história não diz se teve um segundo, mas o Abraham Piper tem no seu currículo algo assim, dizendo que nós o amamos, mas você está desligado da nossa denominação. Você não pode estar aqui. Você está sendo banido da nossa denominação. O maior título no seu currículo. Nós te amamos em Cristo, mas você não é bem-vindo aqui. E a sua história diz que ele gastou 4 anos tentando nas drogas e buscando reconhecimento em um mundo escuro como músico. Mas graças ao nosso grande Deus, ele foi encontrado na sua escuridão e trazido à luz do nosso poderoso Cristo. E eu posso imaginar as lágrimas de John Piper durante esse período em que seu filho, que tinha sido gerado, estava tão distante, tão longe, e precisava ser trazido para perto. Ele mesmo fala que ele quis entregar o seu ministério, quis deixar a sua igreja, mas não permitiram que ele fizesse. Mas resolveram se unir em oração para que Deus tomasse conta da vida do Abraão. E eu creio que esse é o momento em que nós, igreja, precisamos nos unir. Porque nós estamos vendo muitos filhos que foram gerados em Cristo, mas que infelizmente estão se distanciando, estão indo para o escuro.
Mas chegou a hora da igreja que é poderosa, que é vitoriosa, a igreja que marcha, a igreja que é triunfante, se unir e dizer: nós não vamos perder ninguém para o inferno de forma nenhuma. Eu posso imaginar as lágrimas de John Piper durante esse período, mas eu posso imaginar as lágrimas de alegria ao ouvir o testemunho do seu filho dizendo: Cristo foi gerado em mim. E esse é o nosso testemunho. Cristo gerado em nossas vidas. E é isso que traz a diferença. É isso que não nos permite pecarmos ou andarmos de mão dadas com o pecado. Não, é Cristo gerado dentro de nós. Uma irmã fez um bolo essa semana, eu sei que ela não vai achar ruim eu falar aqui. Mas ela colocou brigadeiro, colocou beijinho, colocou chocolate Kit Kat, e daí por cima colocou raspberry. E daí me ofereceu um pedaço, mas me ofereceu um pedaço e disse assim: pastor, está muito doce, não ficou bom. Você comeria esse bolo? O problema está sendo esse. Que tem muita gente comendo na mistura porque é doce. Mas o doce se torna amargo, meus irmãos. E o que o Senhor quer de nós é isso, que a gente não mergulhe na mistura, mas que a gente tenha ciência que Ele tem o melhor para nós o tempo todo. Paulo teve que corrigir os seus filhinhos aos Gálatas, porque mistura demais estraga. Mistura estraga. E eu fiz uma experiência, uma vez ainda, muito tempo atrás, com meu primo, deve estar até assistindo o culto. Mas nós decidimos fazer um bolo quando a mãe viajou. E um bolo sem receita. E o desafio, depois que o bolo ficou pronto, foi esse: olha, quem conseguir comer um pedaço inteiro, ou melhor, colocamos um pedaço no prato e ficou assim: olha, quem não comer, paga a janta. E os dois devoraram o bolo, e olha, nós nos acabamos na Coca-Cola depois, que estava horrível. Mas eu não queria pagar para ele, e ele tampouco para mim. Meus irmãos, tem tanta gente comendo coisa estragada porque não quer perder para o outro. Tanta gente fazendo coisa que não deve para satisfazer o amigo que está perto e dizer assim: olha, para você eu não perco, nós vamos caminhar junto, mas eu sou crente. Meu querido, dói na nossa alma. Nós estamos, e eu principalmente, me coloco diante de vocês como pastor dessa igreja, e eu vou dizer para vocês que tem doído esses dias o fato de ver que tem muitos que precisam nascer de novo, se encontrar com o real e deixar aquilo que era provisório, olha, de lado. O que importa é Cristo. Aleluia. Gálatas 6:7, Paulo está dizendo: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, aleluia, do Espírito ceifará a vida eterna. Aleluia, aleluia. Precisa nascer de novo. Em especial me preocupa, pastor, hoje não é culto de doutrina, pastor. Vocês fogem na sexta, tu pega no domingo. Principalmente os homens. Porque o sacerdote da casa é para ser vocês, mas olha, se tem homem que precisa bater palma em pé para as mulheres, somos nós. Pelo trabalho que elas estão fazendo em Deus. É maravilhoso o que as mulheres estão fazendo nessa casa. E eu fico imaginando como que é a sua casa. Mas ainda dá tempo de você corrigir em Deus a tua posição.
de você voltar a ser o sacerdote da sua casa, de você começar a pedir perdão para Deus pela fraqueza, pela frouxidão, pelo fato de você dizer, não, ela está fazendo, então tá bom. Não, meus irmãos, é nós. Essa frouxidão dói, meus irmãos. E dói demais. E eu li uma reportagem essa semana da CBN, que se chama Como o Cristianismo está crescendo ao redor do mundo. E eu prestei atenção em 2 parágrafos dessa matéria, que é uma matéria muito longa. Mas diz assim, eu já estou terminando, meus irmãos, pode ficar tranquilo. Em 1900 haviam aproximadamente 10 milhões de cristãos na África. Em 2.360 milhões. A projeção para 2025, em uma projeção conservadora, se estima 633 milhões. Com esta mesma base, os números de cristãos em 2025 na América Latina será de 640 milhões e na Ásia 460 milhões. Então, antes que os varões deem um glória a Deus, deixa eu explicar algo que está no meio disso. Esses números são expressivos, mas o que me chamou a atenção na matéria é que em 2025 apenas 1/5 dos cristãos no mundo serão brancos. O cristão típico nesse tempo será uma mulher vivendo em uma vila na Nigéria ou em uma palafita no Brasil. Esse fato ocorrerá porque muitas lideranças vão abandonar as suas crenças e fé para sobreviver, para manter as suas igrejas com as portas abertas. E por isso acontecer, mais pessoas serão atraídas. Vamos tornar a casa de Deus uma bagunça, onde qualquer um entra da forma como está, fica como está e não experimenta mudança na sua vida. Mas eu ainda creio, meus irmãos, na palavra de Deus. Eu creio que a casa é lugar para correção e para restauração. E que palavra nenhuma é pesada para os filhos que sejam corrigidos a tempo. E se o Senhor corrige é porque Ele ama. Pai que ama, corrige. Que nesta manhã, filhinhos amados, você, maridão, volte para casa acentuando no seu coração como fez Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E não é da porta para dentro, não, mas é da sua vida para fora. Seja um lugar de mudança para a glória do Senhor Jesus Cristo. E para que isso aconteça, chega de mistura. Peço para Deus que nessa manhã você, minha irmã, deixe Cristo ser formado em sua vida. E que nós, igreja, sintamos as dores de parto de novo. Até que Cristo seja formado em todos nós. Porque existe uma teoria da substituição hoje em dia. E está muito comum no Brasil isso daí, eu já escutei de muitos pastores. Se um sai, Deus manda 10. Mas eu leio na palavra do Senhor que o bom pastor deixa as 99 no aprisco e vai atrás de uma que é importante. E se você é essa uma que foi lá para fora, como que você se sentiria se a igreja cruzasse os seus braços e dissesse, vamos buscar outros? O meu convite nessa manhã é vamos buscar os mesmos. Vamos buscar os nossos irmãos que infelizmente se perderam pelo caminho, mas ainda dá tempo de ser achado, porque Jesus Cristo não voltou, Ele está voltando. Eu termino aqui. Porque a gestação é um processo maravilhoso, meus irmãos. Resumindo, ele envolve contração, dilatação e parto. O parto é um momento de dor, de grito, de ansiedade, enquanto o filho não aparece, enquanto ele não vem. Mas quando ele chega coberto de sangue. E os pais olham o mesmo cobertinho de sangue, mesmo sujo, mas já vibram e louvam a Deus pela vida que está ali.
Aleluia. O cordão umbilical tem que ser cortado e o sangue então é limpo. O nosso nascimento espiritual, Deus corta o cordão que nos unia com o pecado e nos faz livre e nos lava com o seu sangue. Aleluia. 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 Esse sangue nos dá vida. Aleluia. Aleluia. O problema é que os filhinhos estão lavando-se do sangue, deixando o sangue para o lado e vivendo de qualquer forma. Mas eu subo nesse púlpito nessa manhã para terminar a mensagem como vocês começaram, cantando sobre vitória, cantando sobre conquista. E Apocalipse 12:11 diz assim: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós chegarmos a essa consciência, então nós vamos ver sim Cristo sendo formado em nós. Durante o louvor, o Espírito do Senhor me fez lembrar de Nicodemos e de um encontro maravilhoso que ele teve com o Mestre Jesus. Dentro de tantos questionamentos na noite da sua vida, na escuridão da sua vida. Mas diante da única resposta que ele precisava. E Jesus olha para ele e fala assim: você tem que nascer de novo. Como mestre, ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. É possível que o homem volte para o ventre da sua mãe para nascer de novo? E o Senhor Jesus fala: não, aquele que... Para nascer de novo tem que nascer no sangue, no Espírito. Aleluia. É o sangue que tem poder, meus irmãos, para fazer com que nós tenhamos vida novamente. Essa discussão continua por mais um tempo. Parece que se torna inacabada. Mas se você for para o capítulo 19 de João, está lá do lado Nicodemos dizendo: olha, sepulta ele no meu... Aliás, deixa eu ter o corpo. Está lá Nicodemos. Nicodemos conheceu quem era Jesus. Ele soube quem era Jesus. E aí está a dificuldade de muitos na igreja. Sabem quem é, mas não entregam a sua vida totalmente nas suas mãos. O negar-se a si mesmo é dizer que nós não temos mais controle, mas Ele está na direção. Cristo tem que ser formado em nós, meus irmãos. Senão nós vamos continuar nessa vida de erros, acertos, de pecados, olha, de tantas coisas que nos distanciam dele. Mas a Bíblia nos fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus. E hoje é dia de transformação nessa casa. Eu tenho certeza da água que eu estou bebendo nesses dias, meus irmãos. E eu sei que o Senhor não lança a palavra dele ao regaço. Não. Ele está aqui. E Ele está aqui para te dar uma nova oportunidade. Para que as suas vestes sejam mudadas, para que o seu comportamento seja transformado definitivamente. Para que você pare de causar choro, mas para que você comece a trazer alegria.
para que você comece a chegar na presença de Deus e Deus fale assim: eu quero ouvir o que Ele tem para falar comigo. Então o meu convite para você é simples. Você que precisa nascer de novo e que tem o desejo de que Cristo se forme na sua vida, eu quero pedir para que você tome a maior coragem da sua vida, dê um pulo do lugar que você está e venha até aqui à frente para orar juntamente comigo. Não se envergonhe. Quem tem que se envergonhar é o inferno, que tenta colocar tantas coisas na sua vida, mas maior é Deus. E essa manhã é manhã de vitória. Vamos nos colocar em pé. Eu vou orar dentro de 1 minuto.